Tudo bem, gente? Abra suas Bíblias aí, por favor. Isso, esse copo vai te dar um casamento, Arão. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Todos passaram um dia legal aí? E você, Márcio? Cheio de amor para dar? Amém. Que bom, gente. Quem almoçou com o papai aí? Diz amém. Eu nem almocei. Então vamos, né? Acho que os pais já voltaram. E vamos que vamos. Mas antes, nós vamos fazer um clamor, né, para o irmão Antônio. Ele é um presbítero aqui dessa igreja, que ele não está bem, né? Ele está acometido da Covid, embora, graças a Deus, Deus tem curado o nosso povo. A última pessoa a sair do hospital foi minha mãe, com 79 anos, sexta-feira. Os médicos disseram, tira essa mulher daqui, manda embora. A Covid não quer ela, não. E ela lá, orando para todo mundo no hospital, e resolveram dar alta para ela. Deram alta para ela e, graças a Deus, ela está bem em casa, né? Marcelão e Kátia, que também estavam com Covid, Deus curou, sarou, restaurou. Nós ainda temos, que eu tenho lembrança, aqui na igreja, tão somente o presbítero Antônio Carlos, né? Mas nós vamos clamar a favor dele. Porque, irmãos, querendo Deus, quem é que impede? Vocês imaginam? Não vamos longe, não. A minha mãe com 79 anos, pressão autérrima, tem dia que dá 24, e a irmã está lá, ai, aleluia. Eu falei, Jesus, né? Problemas de, como é que faz? Tem mais uns 3, 4, o outro que é o mais sério é aquele que é a esposa do diabo, como é que é? A diabetes, né? Então, tudo isso aí, e Deus tem guardado. Então, veja o que Deus faz. E nós vamos clamar para que Deus entre com cura na vida do irmão Antônio agora. Vocês creem nisto? Então, vocês podem dizer comigo, Senhor Jesus, nós clamamos a favor do presbítero irmão Antônio Carlos, que agora, nesse momento, Deus, o Senhor pode enviar a cura na vida deste homem. Nós declaramos, ó Deus, o cuidado do Senhor com a vida dele, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vocês podem aplaudir o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 21, por favor. E dentro do possível, daqui para frente, gostaria de pedir a todos, por favor, não se levante, a não ser que tenha alguma necessidade. Fora isso, aguenta as pontas aí. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus. O nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim oferecerá o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Veja o verso 33. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se diziam a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria,
a mãe do bebê. Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus para muitos, sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse. Agora, verso 51. Então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Vocês podem dizer comigo? Jesus crescia em sabedoria, estatura e no favor de Deus e das pessoas. Outra vez, Jesus crescia em sabedoria, em estatura, no favor de Deus e das pessoas. Amém. Irmãos, eu quero aproveitar esse dia, né, hoje, dia 8 de agosto, que nós temos o cuidado, a cultura no nosso país, não sei se isso acontece em outros países, de comemorar o Dia dos Pais. Mas eu acho isso extremamente relevante. Porque se você me perguntasse, pastor, você com mais de 40 anos de fé cristã, o que você diria para fazer com que o nosso país, o mundo se tornasse melhor? Eu diria para você, que os pais sejam restaurados, que os pais sejam curados, sabia? Que haja, de fato, uma paternidade de forma abundante, sobrenatural na nossa vida. Se você for me perguntar, eu diria para você, hoje esse é o problema do mundo, a ausência de paternidade. Nós estamos vivendo num mundo que não tem paternidade. As pessoas não estão sofrendo pelas doenças que existem. Elas não estão sofrendo porque faltam recursos econômicos. Elas não estão sofrendo porque o índice de crime aumentou, alguma coisa assim. As pessoas estão sofrendo porque elas perderam a paternidade. Esse é o grande problema. Esse é o grande e gargalo que existe no nosso meio. Se nós começarmos a mudar isso, se a igreja entender isto, se você que está aqui esta noite, que é pai, ou que vai se tornar pai, né, entender isso, nós vamos curar o mundo. Só uma forma do mundo ser curado é com a paternidade. Não existe outro meio. Se você falar para mim, olha, como é que o senhor fala em curar o mundo quando hoje nós estamos vivendo, sobretudo no nosso país, um grande problema, corrupção. Eu diria para você, a corrupção é resultado da falta de paternidade. A maioria daqueles caras que estão lá, tanto no poder executivo, legislativo e sobretudo no judiciário, porque o cara para estar ali, ele tem que penar para caramba. Ele não é apenas eleito por uma meia dúzia ou por algum, não, o cara tem que estudar, o cara tem que fazer concurso, embora uns não conseguiram fazer, mas tem que ter entendimento. Eu te pergunto, o que adiantou tanta instrução? Então você vai entender comigo que a instrução apenas não é suficiente. A cultura apenas não é suficiente. O que falta é paternidade. As pessoas não conseguem mais entender isso. Esse é o desespero da sociedade. Falta de pai. Ontem eu estava sentado
lá no meu escritório com o meu neto, e a minha esposa estava perto, ela ouviu ele dizendo: vovô, nós temos que abençoar as pessoas. Isso saiu da boca de uma criança de 3 anos. Eu falei: como é que é o negócio? E a Edislene falou: repete esse negócio aí. Será que ele entendeu o que ele está falando? Nós temos que abençoar as pessoas. Mas por quê? Porque ele está sendo criado num ambiente de paternidade. Talvez o seu desespero em busca de felicidade, de paz, o seu desespero em busca de justiça, o seu desespero em busca de achar que está vivendo com a razão, você vai destruir sua vida. Você vai destruir pessoas que não têm nada a ver. Porque em nome da justiça, em nome da razão, nós temos jogado para fora valores excepcionais, extraordinários. E nós não podemos fazer isso. Essa história fala sobre José, né? Quem era José? Um cara, 2 capítulos da Bíblia fala sobre ele, um cara que fazia parte da 14ª geração de Jesus, né? Ele era da ascendência de Jesus, da 14ª geração. Um cara que era carpinteiro e que tinha um sonho de ser um tzadik, quer dizer, um estudioso da Torá, só isso, e mais nada. Era um cara singular, simplório, com uma mulher que Deus disse que achou graça nela, né? E aí, vocês conhecem a história. O cara, ele tenta deixar Maria porque descobre que ela está grávida. Ele já estava desposado dela, em outras palavras, casado com ela, esperando apenas o tempo para eles se juntarem. Mas como ele amava tanto Maria, mas como é que ele ia suportar a ideia de casar com uma mulher que tinha traído ele? Era o que passava na cabeça dele. Então ele intentou deixar Maria, diz a Bíblia. Naquela noite Deus fala com ele: o que está no ventre de Maria é do Espírito Santo. Então você, calma. Agora, você vai começar a entender como é que funciona a paternidade, a bênção da vida. O cara, por amor, em uma mão ele tinha a justiça, que ele poderia usar contra Maria, dizendo: puxa vida, ela me traiu, então ela tem que morrer. Era lei. Mas na outra mão ele tinha a compaixão, o amor que ele tinha por aquela mulher, que foi muito maior do que a justiça. Será que você consegue perceber que de repente nós, na nossa justiça, nós estamos contrapondo o amor, nós estamos deixando o amor de lado, e por isso nós estamos vivendo tudo isso que a gente está vivendo? E aí vocês conhecem o resultado. Jesus cresce naquele ambiente familiar, e a Bíblia diz que Jesus era obediente a eles em tudo, até que chegou a hora do chamado dele e ele teve que sair, etc, etc. Mas eu quero passar alguns dados para vocês. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje a síndrome da onipotência. O que significa isso? Eu estou falando das crianças. Crianças com síndrome de onipotência são aqueles que se acham todo-poderoso. Não tem assim? O todo-poderoso, o menino que define tudo, que sabe tudo, né? A criança se torna cada vez mais inquieta, a ponto de desafiar incessantemente o mundo dos adultos e da autoridade.
Aparentemente age assim por atrevimento e prepotência, mas num plano mais profundo, ela na realidade está buscando desesperadamente limite, que é você, pai e mãe, tem que dar. Se você não oferece isso à criança, ele vai crescer nessa condição. Porque isso faz parte do DNA do ser humano. A rebeldia está impregnado em nós. Não tem nada de diferente, né? Uma repreensão, uma regra, isso tudo é importante, né? Você não deve fazer isso. São regras. Regras. Quer dizer, isso é importante. No ano de 1968, a Europa criaram algumas creches anti-autoritárias. Olha bem o que vai dar esse negócio. Creches anti-autoritárias. Sobretudo nas metrópoles, nas grandes capitais europeias. Isso significaria que as crianças tinham liberdade para fazer o que elas bem queriam. Deixam elas à vontade. Partindo dessa hipótese, que toda repressão é castradora, inútil e danosa, procurou-se então deixar as crianças com liberdade absoluta. Essa era a ideia. Nós estamos falando de 68, hein? A seguir os comportamentos que manifestam nas crianças. Uma espécie, olha que isso aqui são dados, irmãos. São comportamentos que manifestaram nessas crianças com essa linha de trabalho. Então começou a surgir no meio delas uma depressão difusa, sem regras. A criança não sabia o que fazer. Mesmo brincar ficava difícil. Após 1 ano e meio, percebeu a regressão para uma espécie de marasmo psicótico, um desvio ao nível de total desorganização psicofísica que aconteceu no meio desses meninos. Orientação foi mudar um método. Imediatamente fechar essas creches. Nós estamos falando de 1 ano e meio. Deixar os meninos à la vontade. Os meninos ficaram perturbados, confusos. Eles não sabiam tomar decisões básicas. Quando não há regras, gera uma ansiedade na criança, sabia? Isso pode levá-la ao famoso transtorno TDAH, que eu tenho certeza que você conhece isso. Alguns pais sabem muito bem disso. Síndrome descoberta pelos americanos, transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, tratada com o estimulante chamado Ritalina. Só quem conhece esse estimulante, diga amém. Tem mais gente. Foi para garantir a proteção paterna que Deus escolheu José e Maria, né? Olha que coisa maravilhosa. Você acha que dentro da grandeza de Deus, da presciência de Deus, ele precisava de escolher um pai e uma mãe para Jesus? Isso é para mostrar para nós, irmãos, o que o ambiente familiar é capaz de gerar. Como que o ambiente familiar ele é extraordinário. Tanto que o ambiente familiar ele é extraordinário no aspecto de trazer equilíbrio, né? De acordo com Orígenes, século 13, um dos pais da igreja, esse cara diz que Jesus foi o coordenador do nascimento de Jesus. Então, Deus escolheu o cara para fazer isso. Outra coisa, a indústria do divórcio está destruindo a figura paterna, né? A indústria do divórcio é uma das armas mais letais na paternidade.
Por isso que se divorcia tão fácil, né, gente? É um negócio, então virou uma banalidade, enfim. Em 1996, uma pesquisa do Gallup mostra que 79% dos norte-americanos diz que o problema social que a América do Norte tem de enfrentar é a ausência física do pai em casa. Nós estamos falando de uma pesquisa americana, de um instituto sério, não tem nada a ver com Folha. Na Inglaterra, em caso de divórcio, somente 7% dos pais conseguem a guarda dos filhos. Um número de homens que varia entre 40% a 50%. Perde o contato com os filhos no decorrer dos primeiros 2 anos de separação. Olha que coisa mais louca. Já viu isso? Após os 2 anos de separado, os pais, a figura paterna, em via de regra, vai distanciando o filho. Conforme o Ministério da Justiça dos Estados Unidos, 70% dos casos de abuso infantil, ouça isso aqui, comprovado, e 65% dos homicídios cometidos pelos genitores contra os filhos são de autoria das mães e não dos pais. Olha que loucura. De acordo com os dados do Ministério da Saúde americano, levando em conta o número mais elevado das mães solteiras em relação aos pais, a mãe responsável pela guarda da criança tem 5 vezes mais probabilidade de matá-lo que o próprio detentor da guarda. E você que é mãe sabe disso. Ó. É fácil cuidar de uma criança sem a figura paterna? Irmãos, esse trem é maluco. Cara. É diferente da minha mãe. Né? Que tinha à disposição dela a vara da infância e juventude, que era uma vara de goiaba e uma de amora, aquela miséria não quebra. Então era a vara da infância e juventude. Deixava lá uma bicha desse tamanho. Hoje, dependendo da correção que você dá no seu filho, alguém chega na sua casa querendo tomar seu filho. Na realidade, a taxa dos divórcios no segundo casamento, grave isso aqui, a taxa de divórcio no segundo casamento é mais elevada do que nos primeiros. O casamento dos filhos dos divorciados possuem, na realidade, uma taxa de divórcio nitidamente maior que os casamentos dos filhos de famílias unidas. Todo filho de divorciado, a taxa de separação deles em relação à taxa dos filhos das pessoas que não são divorciadas é muito maior. Uma das principais razões para isso, segundo o estudo recente, é que as crianças aprendem a manter o vínculo conjugal e a permanecer nele pela observação e imitação dos pais. Isso é bíblico, cara. Ensina a criança no caminho, não é o caminho, não. É assim que diz a Bíblia, né? Isso faz toda a diferença. Nos filhos do divórcio, a capacidade de manter um casamento por toda a vida foi lesada. Quer dizer, esses filhos do divórcio, a probabilidade deles manter-se num casamento que eles possam vir a ter no futuro, já era. É lógico, não é regra, né, irmãos? Entenda, que eu sou filho de divorciado, né? Estou casado, mas somos 4 irmãos, 2 passaram para o segundo, terceiro casamento. A Associação de Psicologia de Ohio, dos Estados Unidos, diz o seguinte: de acordo com os estudos realizados nas crianças que crescem sem um pai, possuem uma vida muito mais difícil do que as que têm pais em casa. Óbvio, eu sei o que é isso. Olha. Normalmente, quando meu pai era vivo, a gente ia para a rua e punha para rachar. Né? Voltava, apanhava, mas tudo em paz, estava em casa. Na verdade, não é ele que batia, era minha mãe. Batia em todo mundo, nele e em nós.
Mas, depois que ele morreu, não dá mais fazer bagunça na rua. Porque se fizer, os caras vêm atrás. E aí você vê, a criança faz a conexão. Parei, meu pai já foi para a glória. Então, essas coisas. 90% de todos os sem-tetos e dos filhos fugidos de casa não tinham pai na família. 70% dos jovens delinquentes internados em instituições do Estado provêm de famílias que não haviam um pai. Então você há de convir. Por que está essa delinquência? Por que nós temos hoje 71% ou mais da população carcerária entre 18 a 27 anos? Por causa disso aqui. 66% dos jovens que cometeram suicídios tinham pais ausentes. Tinham pais ausentes. Com a presença paterna, você tem capacidade maior de suportar feridas, perdas que a vida nos causa. Sim ou não? Todos nós temos perdas, feridas. E com a presença paterna, você consegue suportar isso melhor. Né? Quando a meninada lá em casa está em estresse, nós sentamos com eles. Né? De vez em quando tem que mandar um alô para um, alô para outro. Empurrando puxando, essas coisas. Né? Que o filho sabe que é fundamental. Quando chega na casa do pai, há um descanso, há um refrigério, há uma paz. Né? Adequar-se à regra, suportar o confronto do plano, da realidade, torna-se dificílimo sem um pai que os apresente à sociedade. Assim que funciona. Eu tenho por obrigação mostrar aos meus filhos a sociedade. Quando o Jonatas era garoto, eu dizia para ele: ó, cuidado, varão, guarda esse negócio aí, santo varão, vai, né? Vigia. Achando que você é o rei da cocada aí, pereba. Para Jéssica eu dizia: olha, cuidado, minha filha, com aqueles rapazes, tipo Rotan, que gosta de fazer baculejo de você, descontelado. Não, vigia, segura as pontas. Bom, a gente sempre jogou desse jeito, ó. Porque o rapaz, né, que vê uma bichona grande igual você, essa cavalona de 1,78 m, ó, aquelas manga larga, grandona, filha de pastor, vira alvo. E o primeiro que der o baculejo vai contar para os outros, porque isso vai virar troféu. Então, a irmã segura as pontas. Entre os jovens que apresentam comportamentos violentos na escola, a situação familiar é 11 vezes maior no caso daqueles que têm ausência de pai. Porque os que têm pai, o que a professora fala? Vou falar para o seu pai. O menino já... Igual o menino que não tem pai, vai falar para quem? Fala para quem você quiser. 69% das crianças vítimas de abusos sexuais vêm de casas em que o pai biológico estava ausente. Até nisso os abusadores sabem, irmãos. Até isso os abusadores de crianças, eles conseguem visualizar e perceber isso. Onde é que eles atacam? Pais ausentes. Deixa para a mulher. E homem respeita a mulher, meu filho? Respeita o homem. Estamos vivendo a sociedade do pai eliminável.
Quer uma prova? Olha para a programação da TV brasileira. E mais um monte de filmes, e até mesmo de muitos desenhos que os seus filhos assistem sem a sua anuência, que estão ensinando seus filhos, né, como viver uma vida de qualquer jeito. Por isso que, graças a Deus, essa Globo Lixo está acabando. A criança se torna cada vez mais irrequieta, a ponto de desafiar incessantemente o mundo dos adultos e da autoridade. Aparentemente, age assim por atrevimento e prepotência, mas, num plano mais profundo, ela, na realidade, busca desesperadamente receber um limite, uma repreensão, uma regra. Tem necessidade que o pai diga: você não deve fazer isso. Não, né, gatinha? Não, não pode. Não pode. Não, não e não. Olha o que Provérbios diz. Por isso que você tem que ler Provérbios. Olha, todo pai que se preze e mãe precisava de deixar leitura de Provérbios como leitura de cabeceira. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Provérbios 19, 18. Disciplina. E quando necessário for, usar a vara de goiaba, seja o que for. Mas não inventa de dar coque em menino, não, irmão. Isso aí não funciona. Puxar a orelha de menino. Vai arrumar problema para você. Dor de ouvido. Olha o que Provérbios 29, 15 diz. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo é vergonha da mãe. Nossa, eu estou cansado de ver isso, irmão. Você chega em cada casa de menino de 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14, 15, 16, passando vergonha nos pais. Aquela coisa vergonhosa, até mal-estar. Mas está aqui na palavra. Pai é aquele que ensina o filho a suportar feridas. Ok? O coronel e senador Oliver North, combatente no Vietnã, conselheiro da administração americana, olha o que esse cara fala. O maior problema que vejo neste país, ele falando dos Estados Unidos, não é vencer a guerra contra o terrorismo. O verdadeiro problema diz respeito aos homens que não têm mais responsabilidades sobre os filhos que geram. Eu usaria essa mesma palavra, irmãos, para o nosso país. O grande problema do nosso país, irmãos, não é esquerda, não é direita, não é centro. É a falta de responsabilidade dos pais. Ah, mãe, não, pai. Então ouça isso aqui. Que privilégio Deus deu a José. Deus confiou em Moisés o seu povo. Deus confiou a Davi o seu reino. Deus confiou em Isaías, Jeremias, Ezequiel a sua palavra profética. Deus confiou em Abraão a sua amizade, a ponto de Deus chamá-lo de amigo. Deus confiou em Paulo as suas mais profundas revelações. Ninguém teve tanta revelação no Novo Testamento como esse cara. Mas eu pergunto a você, e José? E José, que não tinha nenhuma expressão, como assim dizer? Deus confiou nele, sabe o quê? Seu filho, Jesus. Em outras palavras, ninguém desses caras que eu citei, do cara mais importante no Velho Testamento, que é Moisés, e do cara mais importante no Novo Testamento, que é Paulo, nenhum desses dois homens tiveram o privilégio que José teve, de passar mais de 30 anos, 33 anos e alguma coisa, olhando, cuidando
pastor Edson, nada mais, nada menos do que Jesus, o Filho de Deus. Eu te pergunto, isso tem que deixar bem claro na minha mente e na sua mente. O maior ministério seu não é fazer o que você faz. Você pode ser um excelente profissional, um excelente empresário, um excelente homem de negócios, você pode ser excelente em muitas coisas, mas o maior ministério que Deus confiou em você é a bênção da paternidade. Você pode ser vencedor e vitorioso e ser sucesso em muitas coisas, mas se você fracassar como pai, você fracassou em tudo. Resolveu nada. Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de descendência. Sabia? É um Deus de descendência. E é tudo que o diabo quer, é destruir a nossa descendência. E o diabo sabe disso, ele conhece Deus, muito mais do que nós. Então ele sabe, ele conhece os planos de Deus. Por isso que a ascendência de Jesus, ela teve muitas alterações. Aí você me pergunta, mas será que Deus não sabe o que quer? Deus sabe o que quer, irmãos. Quando eu falo isso, é dentro da visão nossa, de achar que a ascendência de Jesus viria de uma ascendência completamente atípica daquilo que a gente imaginaria. Mas começa lá com Raabe, a prostituta, que casa com um cara chamado Salmão, que dessa relação eles têm um filho, que se chama Boaz. Boaz casa com Ruth, a moabita. O que uma moabita tinha que entrar na ascendência de Jesus, na linhagem de Jesus? Fala para mim, irmãos. Mas uma moabita que decidiu obedecer Deus. Uma moabita que disse, falou para sua sogra, o seu povo é o meu povo. Outra coisa que ela falou, maravilhoso. O seu Deus agora é o meu Deus. Por quê? Porque o Deus daquela moabita era deuses de pedra. Mas ela viu que o Deus da sua sogra, Noemi, era diferente. Então ela disse, o seu Deus é o meu Deus. Então, em função dessa decisão e obediência, essa mulher acha graça num camarada chamado Boaz. Casam. Resultado desse casamento, eles têm um filho. Qual o nome? Obed. Obed casa, tem um filho. Qual o nome desse filho? Jessé. Jessé é pai de quem? De Davi. E Jesus é da descendência de quem? De Davi. Vale um glória a Deus, pelo menos aí. Então veja como Deus trabalha, gente. Deus é um Deus de descendência. Deus trabalha com a sua descendência. Em toda a história sua, você vai descobrir o quê? Que lá atrás o diabo tentou matar a sua vida. Ou ele conseguiu separar seus pais. Ele conseguiu um monte de porcaria. Enfim, eu sou resultado de um casamento disfuncional, onde meu pai largou minha mãe, eu sou o mais velho, tinha 7 anos. Ok. Resultado disso, luta e mais luta. Ao longo de todos esses anos, o diabo tentando nos destruir. Trazendo na minha mente, trazendo no meio seio familiar, essa desgraça do divórcio, essa separação, bebidas, prostituição. Além das bebidas e das prostituições, um monte de mulheres solteiras, que as mulheres não casavam, era no interior chamada de biatona, né? Aquelas beata, chata que são um trem. Eu tinha uma tia beata que só o sangue, irmão.
Vai ser ruim lá na casa da China. Pronto, chegou em você, você conheceu Jesus, então você tem autoridade para pôr um fim nisso, ora. Acabar com isso. Então casei. Antes de ter filho, separei da Elislane. Culpa minha. Eu que quis separar. Estava ganhando dinheiro. É assim que normalmente acontece. Os caras estão ferrados, casa, começa a ganhar dinheiro, a irmã não serve mais. Aí, falei, irmã, pai do Senhor para a irmã. E a irmã foi embora. Juntou uns caras lá, me pegou, mas me moeu, mas deu na minha latinha até falar, chega. Fiquei meio zonzo, Deus teve misericórdia, nós voltamos, reconciliamos, e tivemos problemas, e mais lutas, e tarará, e parará, e parará, parará, tarará, tarará. São 34 anos que estamos juntos. Aleluias. Eu falei, eu vou decidir. Essa desgraça não vai afetar a minha casa, a minha vida. Eu não vou permitir que afete a minha vida, para que a minha descendência também não seja afetada. Resultado, 2 filhos, resultado, 1 neto. Continuamente você tem que orar. Que por mais que os meus filhos sejam adultos, Jonas de 31 anos, Jéssica de 28. É, isso mesmo. Se há uma cisão, há uma separação, arrebenta com eles. Embora são criados. Agora imagina vocês, que têm filhos pequenos, que são sujeitos a abusos. Então veja bem, eu quero encerrar. Talvez nós temos o dia mais importante a ser comemorado em nossa igreja, em nosso tempo. Dia dos Pais. Por quê? Porque é tudo que o diabo está tentando fazer. Destruir a figura paterna. E você, mãe que está aqui, esposa que está aqui, se você não vigiar, você torna-se uma auxiliadora dele. Em vez de ser auxiliadora do seu marido, você torna-se uma auxiliadora do diabo. Você pergunta como? Simples, ora, falando mal do seu marido. Para os seus filhos. Nunca faça isso. Eu vi meu pai morrer bêbado. Ele abandonou minha mãe, deixou minha mãe com um monte de pepino, conta. Eu nunca vi a minha mãe tocar nele. Nunca. É seu pai. É seu pai. Seu pai. Por que as pessoas hoje não suportam mais os problemas da vida? Estão entrando num processo terrível de doenças emocionais. Porque não tem a bênção da paternidade. Às vezes seu pai está vivo, mas talvez ele não representa aquilo que deveria representar. Mas eu te dou um conselho, você que está aqui. Por mais que seu pai não seja tudo isso, ame ele, abençoe ele, ministra na vida dele. Quem sabe os olhos dele se abrem e ele começa a enxergar aquilo que ele precisaria de enxergar. E você que é pai, que está aqui, não está tendo o cuidado necessário que deveria ter com seu filho, comece a ter, ora. Comece a ter. Quando precisar de usar a vara, usa. Mas não deixe de faltar jamais amor, elogio, carinho. Porque é você, pai, que vai definir o futuro deles. Tanto para o bem como para o mal.
Aleluias. Tudo bem? Nossa, mas parece que vocês ficaram tristes, gente. Nossa. Como diz, eu vou beber para esquecer. Eu estou falando isso, irmãos, vamos nos colocar de pé. Quem está falando para vocês, quem está pregando e falando sobre isso aí, é um pai e um filho que passou por tudo isso. Então, eu me sinto com autoridade de ensinar vocês, porque eu vivi, eu passei. Eu sei o que é ser criado numa família disfuncional. Por isso eu oro 24 horas, para que eu saiba como cuidar da minha família. E não é fácil, irmãos. Viver a dois, não tem uma regra aritmética que se fizer assim, assim dá certo. É graça. Você pode dizer comigo? Graça. Misericórdia. Misericórdia e graça. Só isso. Esse é o ingrediente. Tá bom? Que Deus abençoe cada pai esta noite. Que o Espírito de Deus seja com você. Sobre você que é pai, sobre você que tem planos de se tornar pai. Agora, se você não tem jeito para essa coisa, mexe com esse negócio não. Mas se tem, e não entra nessa noia, o mundo está tão difícil, meus filhos não merecem esse mundo. Me conta para mim, quando é que o mundo teve bonito? No tempo de Jesus, 2000 anos atrás, Herodes mandou matar tudo quanto é menino. Mas 2000 e tantos anos atrás, Faraó mandou matar tudo quanto é moleque. Me diz, qual o tempo que foi legal? A questão não é tempo, a questão é entendimento. Formar filhos hoje é uma arte divina, que Deus vai habilitar você para isso. Agora, tem que querer. Aleluias. Tudo bem? Então, vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pai presente. Obrigado. Rogo ao Senhor para que nos prepare, Senhor, cada dia mais, na condição de pai, para ensinar aos nossos filhos a serem melhores, a serem pessoas adultas saudáveis, a serem homens e mulheres capazes de honrar o Senhor, de servir o Senhor em quaisquer circunstâncias. Rogo a Deus para que esta igreja seja um farol em meio a esse mundo de trevas, que cada pai presente seja fortalecido pelo Senhor. Eu os abençoo, Deus, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor.